Salve, galera. Estou aqui para falar da obra Discurso do Método, do filósofo René Descartes. Essa obra foi escrita no ano de 1637 e ela busca construir conhecimentos verdadeiros da realidade. Porque o Descartes ele começa a observar os fatos, os fenômenos da natureza, a sociedade, e ele percebe que ele constrói conhecimentos que parecem ser verdadeiros, mas ele não tem aquela certeza, aquela convicção de que esses conhecimentos que ele está observando sejam verdadeiros. Então, no discurso do método, ele constrói uma maneira, descreve uma maneira de estar pensando fenômenos da realidade, da sociedade, de maneira que eu possa confiar que eu esteja construindo um conhecimento verdadeiro. Então, nessa obra, ele descreve esse método de entender a realidade a partir de 5 pontos. O primeiro ponto é a dúvida universal. O segundo ponto é o Deus fiador. O terceiro ponto é o método. O quarto ponto é a análise. E o quinto ponto é a síntese. Vou explicar cada um deles de maneira separada. Então, o primeiro, pessoal, é a dúvida universal. O que seria a dúvida universal? Descartes ele começa a duvidar de que todas as coisas possam ser verdadeiras. Será que eu realmente existo? Será que eu estou pensando? Será que meu pensamento é verdadeiro? Será que essa informação vai chegar até você? Será que você vai trocar essa ideia com alguém? Será que isso é um conhecimento? Isso é uma ideia? Será que isso é um celular que está gravando a minha voz? Será que você existe? O que é o espírito? O que é a alma? O mar é água. O sal faz bem, o sal faz mal. Você existe? Aquela pessoa que eu conheci aquele dia lá no ouvidor é verdadeira? Como é que eu posso saber se aquilo que eu estou observando é verdadeiro? Então ele vai duvidando de todas as coisas, ele duvida da existência de tudo, duvida até da morte. E ele percebe que ele pode duvidar de todas as coisas do mundo, mas ele só não pode duvidar de uma coisa. Qual é essa única coisa que ele não pode duvidar? A única coisa que Descartes não pode duvidar é que ele está duvidando. Todas as outras coisas do mundo eu posso duvidar. Eu só não posso duvidar que eu estou duvidando. Então, a partir do momento que eu duvido, eu passo a construir um conhecimento que realmente existe. Por isso a frase dele, cogito ergo sum, penso logo sou, penso logo existo. Você só existe a partir do momento que você duvida, porque só a sua dúvida é algo verdadeiro que você realmente pode acreditar que isso está existindo na realidade. Então o primeiro passo é a dúvida, é você ter uma dúvida de algo, de algum fenômeno, de alguma coisa que exista. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é o Deus fiador. O Deus ele vai garantir que a maneira com que ele vai estar investigando essa realidade, ou esse fenômeno, seja verdadeiro. Mas esse segundo ponto eu falo lá no final, depois do quinto ponto, depois da síntese. Fica mais fácil de entender. Então, o terceiro ponto é o método. O que seria o método? Seria o jeito, a maneira que a pessoa vai observar a realidade para tentar entender aquela primeira dúvida universal. O primeiro ponto é a dúvida daquilo que você quer investigar. Então, qual é a questão do método? É você descrever uma maneira que você vai observar a realidade e uma maneira que seja plausível, tipo, que qualquer outra pessoa consiga vir ler o seu método, o seu jeito, e também consiga observar da maneira que você observou. Não pode criar um método de pesquisar a rebiboca da parafuseta, uma coisa que só você consegue entender. Não, você tem que criar uma maneira de observar que você explique para uma outra pessoa, para mais pessoas, e elas também consigam executar os passos que você executou, né, para estar entendendo esse fenômeno social. Então, o terceiro é um método que é o jeito de estar observando e um jeito que seja universal, que se aproxime de uma universalidade. O quarto é a análise. O que seria a análise? A análise seria você dividir em vários pedacinhos todo o fenômeno que você observou. E aí você vai investigar cada um desses pedacinhos
buscando só a sua unidade, observando ele separadamente, buscando as suas leis internas, independente das outras partes que você está observando. Então você divide aquele fenômeno e aí você vai observando cada um separadamente para ver se aquela sua dúvida, quais são as variáveis que aparecem acerca dessa sua dúvida. Então, o quinto ponto, pessoal, é a síntese. O que seria a síntese? Seria a união. Seria você buscar o ponto comum em que aconteceu em cada uma dessas partes. Note, não pode ter exceção. Você não pode ter em 99% das partes você observou o mesmo fenômeno e em uma parte você observou um fenômeno diferente. Então aí você não vai ter uma síntese. A síntese é quando você consegue observar um fenômeno que acontece em todas essas partes de maneira igual. Então aí a partir disso você chega a uma ideia geral e essa ideia você pode entender ela como verdadeira porque ela passou por uma pesquisa, ela passou por uma experiência. Então esses são os 5 pontos que está descrito nessa obra, Discurso do Método Descartes. Então pessoal, vou dar um exemplo, que daí com um exemplo fica bem mais fácil e aí todo mundo consegue entender, tá? Então eu vou partir de uma dúvida simples, né? O pessoal, é apenas um exemplo, tá? Não estou aqui para explicar esse fenômeno, só vou pegar esse fenômeno para aproximar do discurso do método. Então eu parto de uma dúvida universal. Será que tem relação entre um objeto, um móvel, um carro, um navio, um móvel que esteja se deslocando a uma velocidade constante? Será que vai ter uma relação dessa velocidade constante com o espaço que ele vai estar se deslocando e o tempo que ele vai estar levando para se deslocar? Tem alguma relação entre esses 3 valores? Eu duvido que tenha, eu acho que não tem, não sei, eu tenho dúvida. Então, esse é o meu primeiro ponto, é a dúvida universal. Deus fiador, como eu falo, entra lá no final, né? E entra lá no final, eu vou explicar ele no final. Terceiro, o método, o jeito com que eu vou pesquisar isso. Então, pessoal, não falem para ninguém, tá? Mas eu tenho escondido um opalão lá no terceiro polo da Terra. Então eu vou pegar esse opalão no domingo, vou combinar com a galera lá da escola, vou falar, ó, raça, vamos todo mundo junto lá, umas 10, 15 pessoas. E aí nós vamos até o centro da cidade, pegar lá numa avenida principal, vai estar domingo de manhã, não vai ter movimento nenhum, né? Uma reta que não tenha curva, que não tenha subida, que não tenha descida, que seja uma reta, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o Opala, vamos vir a 30 km por hora, né? Vamos delimitar uma quadra, um quarteirão de 100 metros, e ali nós vamos passar 30 km por hora nessa quadra de 100 metros e vamos medir o tempo desse deslocamento. Né? Nós vamos estar lá, chegar lá, um pouquinho mais de 10 segundos, né? Vamos ter anotado esse valor. Né? Depois disso a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer, de descrever esse método, nós vamos fazer uma análise. Né? Então, o que seria a análise? A análise seria a gente dividir, a gente ver qual é o tempo a cada 10 metros. A gente dividir esse espaço de 100 metros, nós vamos dividir a cada 10 metros, vamos colocar uma pessoa ali com um cronômetro e vai estar vindo ali o Opala a 30 km por hora. Quando ele entrar, os primeiros 10 metros, quanto tempo deu? Quantos segundos deu? E aí cada pessoa vai anotar. Claro que note que tem a questão humana, a questão do aparelho, às vezes pode demorar um pouco mais. Mas logo depois do tempo nós vamos perceber que mais ou menos a cada 10 metros a gente leva um pouquinho mais de um segundo para esse Opala se deslocar. Então o que seria a síntese? A síntese, então, daí a gente vai observar cada uma dessas partes para ver se tem alguma relação entre a velocidade constante e o deslocamento e o tempo. E aí a gente começa a perceber que é mais ou menos parecido, a gente leva o mesmo tempo praticamente para deslocar o mesmo espaço, e observando a gente percebe que se a gente pegar o espaço que a gente se deslocou e dividir pelo tempo, vai dar a velocidade que nós estamos deslocando o nosso móvel. Então, a partir desse momento a gente percebe isso, a gente vai verificar se isso acontece de maneira igual em cada uma das partes. E a gente percebe que acontece em cada uma das partes. Então a gente pode ter essa ideia como uma ideia verdadeira,
Porque a gente fez uma pesquisa, a gente observou em cada uma dessas partes e conseguiu buscar uma ideia geral. Essa ideia geral, portanto, é a síntese. Aonde entra o Deus fiador, que eu falei que eu ia explicar lá no final, que é a segunda parte? Porque alguém pode perguntar assim, tá, mas você ficou observando a cada 10 metros o deslocamento desse móvel, mas eu quero ver se isso acontece a cada de 1 em 1 metro. Não, mas eu quero pegar, eu quero observar a cada 10 centímetros de deslocamento. Será que vai ter essa mesma variável de velocidade igual a espaço sobre tempo? Então, o que acontece? Quando você quer investigar naquele mínimo detalhe, chega uma parte que a nossa cabeça não tem inteligibilidade para pegar aquele segundinho, aquela partezinha, aquilo, a gente não consegue entender, mas a gente divide ao máximo que a gente consegue. Mas aquela fração que a gente não consegue dividir, que a gente não consegue investigar, ali está a presença de Deus. E ali Deus está garantindo que todas as suas análises serão verdadeiras e que vai continuar sendo verdadeiro até naquela mínima parte. Aonde o nosso cérebro não consegue observar a realidade, ali existe Deus garantindo que as nossas outras observações são perfeitas. Então ele é o Deus fiador. Deus, ele é um garantidor do método do Descartes. Esse método vai influenciar a formação da ciência? Você concorda com esse método do Descartes de observar a realidade? Isso produz verdade? Qual é o seu método de entendimento da vida? O que é a verdade para você? Beleza?